Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Liliana Borges, São José Almeida, David Santiago. Eu sou a Sónia Sapaz e estou aqui para moderar o Poder Público. Na próxima meia hora vamos trocar umas ideias sobre assuntos que marcaram a semana, como é habitual. Alguns são novos, outros velhos, mas todos tiveram atualizações nos últimos dias. Faz parte da nossa maneira de trabalhar. A relação Marcelo-Montenegro, o custo do novo aeroporto e o momento político da Madeira, é sobre isto que eu queria falar convosco. Ontem houve a habitual troca de cumprimentos natalícios entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República e um momento que se previa simpático e inócuo transformou-se numa ocasião para deixar recados e desejos com muito significado político. Marcelo desejou, por exemplo, mais sintonia e um Luís Montenegro menos sigiloso. Liliana, tu acompanhaste o momento. Se fosse o Primeiro-Ministro, que leitura é que fazias destas mensagens? Acharia que tinha sido colocada na lista de meninos mal comportados, porque me pareceu isso que... Não recebia as prendas do Pai Natal, não recebia portanto... prendas, ou recebia prendas um bocadinho mais modestas do que aquelas que eu estava à espera, porque ainda assim houve alguns elogios de Marcelo a Luís Montenegro. Foi assinalado também o esforço deste governo em condições extremamente instáveis e desafiantes, nomeadamente em relação à composição do Parlamento e aos desafios de conseguir aprovar um orçamento de Estado que Marcelo Rebelo de Sousa classificou como a conquista fundamental de 2024, que permitiria assim também entrarmos em 2025 com uma estabilidade diferente daquela que prevíamos em março de 2024 no decorrer das eleições legislativas. Mas aquilo que eu sinto também é que parece que Marcelo Rebelo de Sousa ainda está a processar a anterior relação entre São Bento e Belém. Houve uma relação que terminou de uma forma abrupta e aliás quando António Costa se despediu de Marcelo Rebelo de Sousa, quando há um ano anunciou a sua demissão, um dos comentários de Marcelo Rebelo de Sousa foi precisamente que, para ser sincero, estava convencido que ia durar mais um tempo. E, portanto, Marcelo ainda não conseguiu parar de comparar Luís Montenegro a António Costa. Tem feito isso em vários momentos nestes últimos 8 meses. E, portanto... por um lado, prova-se aqui também que não basta ser da mesma família política para garantir uma coabitação mais fácil entre destes dois órgãos de soberania, entre o governo, entre o Palácio de São Bento e o Palácio de Belém, mas também fica à luz dos olhos de todos que a cumplicidade entre Montenegro não é a mesma que Marcelo Rebelo de Sousa tinha com António Costa. E que, embora já tenhamos ouvido o Presidente da República garantir que quando deixar de ser Presidente se irá calar e não virá falar tanto, a verdade é que Marcelo, enquanto está no mandato, até ao final destes dias, ainda quer participar mais nas decisões e foi essa também a mensagem, o apelo, não sei se apelo é a palavra certa, mas... E quer estar mais dentro dos assuntos, exatamente, não é? Isso ficou muito claro. Quer ser mais participativo, quer ter mais previsibilidade e ser mais ouvido. Ele referia-se em particular à questão do novo Procurador-Geral, porque ele tinha avisado que não ia assinar de cruz e esse tipo de coisa, depois deu recados também a seguir. Portanto, eu acho que esse recado de ontem, esse ralhete, vinha muito na decorrência. Obviamente que o Primeiro-Ministro não partilha muita informação com ele, como acontecia com António Costa, não há tanto diálogo, mas eu acho que vinha muito da questão do Amadeu Guerra, porque Marcelo Rebelo de Sousa não gostou desse processo. Liliana recuperava no texto outra situação, que era a posse dos ministros e como ele foi informado disso. E nós temos visto que Luís Montenegro guarda muito para si todas as suas decisões, mesmo dentro da própria cúpula da sua equipa. Portanto, eu não deixo de pensar sempre numa relação amorosa quando ouço os termos a que eles se referem. Sim. É isso, por isso é que eu sinto que o Marcelo está a pensar no ex, neste caso é o ex-primeiro-ministro, mas continua a pensar no ex. Essa é uma dificuldade que é verdade, mesmo no governo há essa dificuldade na relação com Luís Montenegro, que mantém para si, só para si, muitas das decisões até ao limite e, portanto, muitas das vezes o próprio governo tem dificuldades em comunicar e em saber o que é que vai acontecer, precisamente porque o Primeiro-Ministro não partilha essa informação. Isso acontece com o governo, mais rapidamente acontecerá com o Presidente. São José, ainda neste tema, recentemente o Presidente disse que a relação que tinha com António Costa, disse sobre a relação que tinha com António Costa, que os dois eram felizes e não sabiam, mais uma vez me fez lembrar amor.
À luz dos recados de ontem, que leitura fazes tu destas declarações? Parece que Marcelo tem um primeiro-ministro preferido, acreditas nisso? Não creio que seja isso e também não dou assim também tanta importância ao assunto como isso. Mas, analisando a questão, o que é que se passa? Primeiro, o governo tem uma base parlamentar muito frágil. Montenegro, como primeiro-ministro, para manter alguma imagem de segurança, de autoridade, de não precisar que o presidente, do paternalismo do presidente, marca uma distância. Protege-se com essa distância. Protege-se. Depois há aqui outros fatores em análise. A proximidade entre Marcelo e Luís Montenegro, embora sejam do mesmo partido. Eu lembro que foi uma direção do PSD que fez uma moção sobre presidenciais que integrava Luís Montenegro como líder parlamentar e membro da direção política do PSD, relevante, que na moção disse que o candidato a presidente apoiado pelo PSD não podia ser um catavento, numa expressão que na altura toda a gente considerou que era dirigida a Marcelo Rebelo de Achas Sousa. que ele não perdoou, não esqueceu pelo menos? Não, portanto, é uma relação entre os dois que é tensa. E depois a questão do Costa. Como o David e a Liliana já explicaram, Montenegro tem um estilo de liderança muito individual, mesmo para o próprio partido. Ele tem uma equipa de muita confiança e depois os outros estão abaixo, nessa relação profunda. E António Costa é uma pessoa mais envolvente, mais empática. Não que Luís Montenegro não seja, mas tem uma forma de gerir as relações políticas mais aberta. Além disso, havia aí outro fator entre os dois, Marcelo e Costa. Marcelo Rebelo de Sousa foi professor de António Costa na faculdade, portanto eles conhecem-se há anos, têm uma confiança mútua grande. Isso são tudo fatores que contribuem para a diferença de relacionamento entre um e outro. Agora, eu lembro-me que Marcelo Rebelo de Sousa, embora muita gente diga e que muitas vezes tenha acontecido que ele andou com o governo de António Costa ao colo, ele também teve grandes embates com António Costa. Eu lembro-me que António Costa mandou para o Tribunal Constitucional Mas foi muito mais diploma tarde, que o não é? presidente. Sim, já foi mais tarde. Aqui assim, mas como isto agora é tudo mais acelerado, e na altura o governo do António Costa, o primeiro governo de António Costa, tinha uma base parlamentar maioritária, não é? Devido aos acordos, e o último era de maioria absoluta. Portanto, Foi nesse de maioria absoluta que teve as constantes ameaças. sim, pronto, que ele começa a dizer que até o admite. Portanto, eu volto a dizer, não dou muita importância a isto, porque eu acho que a relação entre os dois não me influencia minimamente a gestão do país por parte do governo. Uhum. E digo mais, eu já vi presidentes da República serem muito mais incisivos com primeiros ministros, com certeza. Mário Soares, até Jorge Sampaio, que obrigou Cavaco o Guterres Silva a admitir o Armando de Vara, e toda a gente isso foi público. O Cavaco Silva também, Com com Sócrates. o Sócrates, portanto, faz parte. Embora Marcelo já tenha pedido responsabilidades políticas e administrativas no caso do INEM, como que abrindo a porta a uma eventual missão no âmbito do Ministério da Saúde. Sim, Dou a quem mas isso Sim. claro. Eu lembro o caso de Jorge Sampaio, que era um amor de pessoa, ter chamado Guterres a Belém, repito, explicando bem, para demitir Armando de Vara por causa da fundação que ele criou no âmbito das estradas e das infraestruturas rodoviárias, que era feita à revelia, tinha sido criada à revelia das regras do Estado. E aquilo não foi para a frente, e Armando de Vara foi demitido por ordens de Sampaio, claramente. Eu posso só fazer um apontamento muito rápido. Eu concordo com tudo o que disseram, só acho uma coisa. Eu acho que a princípio, e também não atribuo uma particular importância a isto, foi um recado que Marcelo quis dar a Montenegro no sentido de tentar ser mais envolvido nas decisões.
Mas eu acho que a principal razão é, sobretudo, o facto do Primeiro-Ministro não confiar no Presidente da República. E é por isso que ele também não abre tanto o jogo como abria António Costa, porque ele não confia no Presidente da República. É forte, David. Mudo de Mas assunto. também então não confia no seu próprio executivo, não é? Se continua também a manter para si todas as decisões. Não, mas não é só por isso. Aí há outro grau de avaliação. Eu acho, a minha interpretação é de que o Primeiro-Ministro não confia e não quer ver informações mais ou menos relevantes cá fora. Quando dizemos que, obviamente, no governo ele partilhará em determinado momento com o ministro setorial e tal, mas eu acho que não se pode fazer essa extrapolação dessa forma, mas admito que não é não confiar. Ele é um bocado individualista, digamos assim, na tomada de decisão. Mas isso é diferente de depois confiar para abrir o jogo, não é só em decisões, para abrir o jogo de forma transparente com o Marcelo Rebelo de Sousa, porque teme um pouco, isto é a minha leitura, algumas jogadas de bastidores. Vou avançar, mudar de assunto para poder insistir na questão da Madeira. Eu sei que é um tema recorrente e que nós próprios temos falado demasiado sobre o assunto, mas a verdade é que a questão parece ser uma fonte inesgotável de controvérsia e também de problemas. Além disso, só esta semana que a moção de censura foi realmente aprovada. Por isso, David, pergunto se achas possível que venhamos a ter as terceiras eleições na Madeira em 2 anos. Em menos de 2 anos. É isso, é em ano e meio, cerca de ano e meio. Eu acho que é o mais provável, vou tentar ser breve, até porque nós temos falado deste tema aqui várias vezes. Eu acho que é o mais provável. Os partidos, na altura em que estamos a gravar, o representante da República para a Madeira está a receber os partidos com assento no Parlamento Regional. Já foram ouvidos os 3 principais, ou os 3 maiores, todos eles querem eleições. O próprio representante Irineu Barreto já disse que será esse o desfecho mais provável. Albuquerque quer eleições, o Manuel António Correia, que no fundo, digamos assim, agora representa a tendência da oposição a Albuquerque. Ele quer que Albuquerque saia pelo próprio pé, Albuquerque não sairá pelo próprio pé, admite apresentar as assinaturas necessárias para convocar um congresso extraordinário e eletivo de forma no fundo, derrubar Albuquerque, mas isso neste momento parece também difícil, tendo em conta que Albuquerque ainda controla no essencial o partido na Madeira e mesmo que isso acontecesse, mesmo que houvesse uma substituição de líder, eu também não vejo muito bem como é que, seja Irineu Barreto e em particular que é quem cabe a decisão, Marcelo Rebelo de Sousa, queiram dar continuidade a uma composição parlamentar que já de si é instável, não garante estabilidade a médio prazo e portanto parece-me inevitável que haja eleições, porque de facto esta composição parlamentar dificulta também muito que se encontrem soluções que garantam para lá daquilo que é um horizonte mínimo de governação e portanto nesse sentido acho que é altamente provável que haja eleições. Liliana, Alberto João Jardim disse anteontem que Miguel Albuquerque está agarrado ao PSD Madeira, mas é preciso fazer uma pergunta também. Há uma alternativa vencedora no partido? Tendo em conta que é Alberto João Jardim que acusa Albuquerque de estar agarrado ao poder, quando Alberto João Jardim esteve mais do triplo do tempo que Albuquerque está neste... Portanto, Albuquerque é líder do Governo Regional da Madeira desde 2015. Alberto João Jardim, quando saiu destas funções, já somava mais de 35 anos no poder. Portanto, está ali no topo dos políticos que mais tempo estiveram no poder em Portugal. Portanto, acho que é um bocadinho irónico ouvirmos estas palavras vindas dele, que de resto é um dos apoiantes da figura que desafia a liderança de Miguel Albuquerque. Portanto, Alberto João Jardim apoiou nas últimas eleições internas Manuel António Correia, mas para responder à tua pergunta, eu acho difícil que com os mesmos protagonistas e sem que nada de novo tenha acontecido desde março a esta parte, portanto, desde que houve eleições internas no PSD, não houve nenhuma recomposição, peça, nada? Não... Sim, não houve nenhuma peça, mesmo nos termos da investigação, não há nenhum dado novo que possa justificar uma mudança dos resultados. Miguel Albuquerque derrotou em março de 2023 pela segunda vez Manuel António Correia, portanto não foi com uma margem enorme. Não, foi de com 23 não, de 24. De 24, peço desculpa, exatamente, estamos em 2024. Derrotou em março de 2024, portanto há escassos meses, com 54,3% dos votos, não é muito, mas perder 2 vezes nas urnas, não estou também a perceber o que é que entretanto pode ter mudado para Manuel António Correia desta vez
hipoteticamente, numas novas eleições diretas, que de resto Albuquerque já rejeitou, diz que não existem razões para isso, uma vez que aconteceram há pouquíssimo tempo, não estou a ver o que é que pode mudar para que desta vez o resultado seja diferente. Portanto, e também, deixa-me só dar esta nota, foi também esse um alerta que Paulo Cafofo fez, embora agora à saída da reunião tenha defendido eleições antecipadas, é também ele a desafiar a oposição a perceber que solução é que pode ser encontrada, porque lá está, os mesmos protagonistas correm o risco de criar e gerar resultados muito semelhantes e perpetuar esta situação de instabilidade na Madeira, que não é desejável para ninguém. Finalmente, ainda ontem soubemos mais alguns detalhes sobre o que implicará a construção do novo aeroporto de Lisboa em Alcochete. A ANA entregou o relatório inicial sobre a nova infraestrutura, que não foi divulgado, e nele aparentemente se conclui que os custos serão superiores em 47% ao inicialmente previsto. Em causa está, por exemplo, a recusa da ANA em pagar as acessibilidades. E um aeroporto que supostamente ia ser construído por privados e não ia custar €1 aos contribuintes, pode afinal pesar no orçamento de Estado, e temos diferentes ministros a dizer coisas diferentes. David, tu já percebeste quem é que paga realmente o quê e quem é que neste caso se vai sentar à cabeceira da mesa, que é como quem diz pagar a conta? É assim, a ANA vai pagar, diria que pelo menos a fatia de leão do custo da construção do novo aeroporto de Lisboa. Só que eu acho que a verdade é que nesta altura... É uma fatia um bocado equilibrada com esta segunda que nós conhecemos, não é? Está bem, mas temos que saber se, e isso é que não sabemos, se o Estado vai ou não assumir, eu sublinho, algum custo direto da obra, porque a questão é que tem que haver aqui uma nova negociação, tem que haver um novo contrato de concessão, porque quando a Vinci venceu a corrida à privatização da ANA, ficou com a exploração dos aeroportos nacionais, mas nessa altura ainda não há, um aeroporto de Luís de Camões, e portanto nesse sentido, eu faço aqui um breve resumo. Na terça-feira a ANA entregou um relatório inicial ao Governo sobre este novo aeroporto. E o Ministro das Finanças, Miranda Sarmento, veio contrariar o que tinha sido dito até aqui pelo Ministro das Infraestruturas, Pinto Luz, e também pelo próprio Primeiro-Ministro, em que admite, no fundo, que pode haver custos para o erário público, ainda que tenha garantido que esses encargos para o Orçamento do Estado serão o mais limitados possível. Depois disso houve um comunicado já nesta quarta-feira em conjunto das infraestruturas e das finanças, embora seja interessante que portanto, o endereço que envia é apenas e alertaram para isso, é apenas o do Ministério das Infraestruturas e não o das Finanças, pese embora seja um comunicado conjunto, não é assim tão habitual que isso aconteça. E portanto este comunicado vem garantir que o Governo mantém a intenção de não onerar diretamente, temos que sublinhar aqui muitas vezes o direto e o diretamente, não onerar diretamente o Orçamento do Estado, e acrescenta até que o próprio relatório preliminar, que entretanto já tinha sido minimamente analisado, também aponta para um cenário sem custos para os contribuintes, que no fundo é em linha com aquilo que tinha sido avançado pela Comissão Técnica Independente para a avaliação do novo aeroporto. Também estimava que, no fundo, isto se paga a ele próprio, digamos assim, portanto não teria que haver investimento do Estado. Mas ora, nós quando falamos de não onerar diretamente, nós estamos a falar da infraestrutura específica do novo aeroporto, porque indiretamente todos nós sabemos que haverá encargos, desde logo na construção das acessibilidades e em particular da terceira travessia do Tejo. E portanto, eu aqui chegado, o que eu acho é que Miranda Sarmento terá sido demasiado sincero, porque vem no fundo assumir que até poderá haver custos diretos, porque sabendo-se que tem que haver uma negociação para um novo contrato de concessão, nesta altura, como é que alguém pode garantir que a ANA não venha, ou seja, que pode garantir que não há nenhum tipo de custo direto para o Estado, tendo em conta que a ANA, nesta nova negociação, tentará zelar pelos seus interesses, e presumo que tentará, vamos imaginar agora, por hipótese até por ridículo, prolongar agora a concessão, que era para 50 anos dos outros aeroportos, fazer aqui uma concessão ad eternum. Obviamente que o Estado não tem interesse e, portanto, no âmbito dessa negociação, o Estado pode ser chamado a assumir algum eventual encargo,
por forma Em a troca, garantir. Pois, portanto, moeda de troca. portanto, há esta negociação, portanto, aqui não se podemos dizer nem sim nem não, acho eu que não podemos, aqui é mais avisado. Eu acho que o problema foi Miranda Sarmento foi demasiado sincero, Foi cometeu um pouco erro político, político. achas tu? Cometeu um erro político, na minha opinião, porque terá sido demasiado sincero ao dizer que a perspectiva é que não haja custos, é esse o objetivo. Mas nesta fase é difícil ou impossível garantir que não haverá mesmo efetivamente nenhum, porque ninguém sabe qual é o resultado da negociação que haverá com a Ana, ou neste caso com a Vinci. Mas, ó São José, achas que a questão financeira ainda pode servir, nesta altura do campeonato, como um empecilho para uma obra que nunca reuniu tanto consenso como agora? Ou é só um detalhe? Olha, eu começo por dizer uma coisa que é Miranda Sarmento não cometeu um erro. Ele foi sério, não foi sincero, foi sério. Porque a avaliação que temos que fazer, e é bom que os políticos comecem a falar de verdade, não é? Era bom que fosse assim. Uhum. A realidade é que o contribuinte português, de uma forma ou de outra, vai ter que pagar na construção deste aeroporto, quer pelos as acessibilidades, ou seja, de forma indireta, que o Estado Aí terá que português ser. a pagar, como já está neste momento, não é? Combinado, tanto quanto sei, que a taxa de viagem que nós pagamos quando entramos nos aeroportos, que quando viajamos num avião, que é 20 e qualquer coisa euros, em vez de ir para o Estado português neste momento, vai para a ANA. Sim, poderá ser Para uma das financiar, é uma das contrapartidas. formas de financiamento do novo aeroporto. Portanto, quer dizer, neste momento o contribuinte português já está a financiar. E eu acho muito importante que o Ministro de Estado e das Finanças tenha tido o rigor de alertar o país para a verdade dos factos. E penso que pequenas escaramuças não vão adiar, podem adiar, mas não vão fazer cair esta construção deste aeroporto. Pode demorar mais ou menos, serem contratos mais ou menos discutidos. Espero bem que o Estado português discuta bem com a ANA. Sim, mas achas que A está matéria. blindado, ao contrário do que Eu aconteceu acho que nos últimos... neste momento, neste nível de decisão em que já estamos, era preciso haver uma crise económica internacional gravíssima para que este projeto caísse. Sim, não seria entendível que o PS, por Não. exemplo, colocasse em causa esta lei. Não. Mas é só para dizer que eu concordo com a São José. Eu, quando digo um erro político, na ótica do governo, que veio logo Pois, sim, fazer mas aquele comunicado. O problema em Portugal... Porque contrariou a narrativa do ministro problema em Portugal da tutela e do primeiro-ministro. é a propaganda em vez da verdade governativa. Pronto. É todos eles andarem quase que a enganar, ou a querer enganar, ou a querer disfarçar. O problema em Portugal é propaganda. Era um bom título para o nosso podcast hoje. Olha, pega. Podemos avançar, estamos mesmo a acabar, podemos avançar para o público notório, se vocês não tiveram mais certeza, nada. vamos. Liliana. Bom, hoje já falámos aqui dele, do nosso o ex-primeiro-ministro António Nosso Costa. O ex de Marcelo, não é? Mas é o nosso ex-primeiro-ministro, que hoje preside o seu primeiro Conselho Europeu e falo na presença de Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, que de resto é também congruente com a sua escolha para assinalar o seu primeiro dia de mandato, quando tomou posse, que foi justamente com uma visita à Ucrânia, e pronto, vimos António Costa assinalar de uma forma muito clara que a pasta da guerra será uma preocupação e uma prioridade neste seu mandato enquanto Presidente do Conselho Europeu. São José. Eu trago um diploma aprovado ontem em Conselho de Ministros, que é o plano para os sem-abrigo, e que eu dou os parabéns ao Governo de finalmente, apesar de ter sido muito apertado pelo Presidente da República para o fazer, mas finalmente o plano apareceu. Eu ainda não conheço o plano em concreto, mas é bom que haja. É uma questão que tem sido adiada desde o início da presidência de Marcelo Rebelo de Sousa, que ele tem insistido muito nisto. Os anteriores governos não lhe ligaram assim tanto a este assunto como isso, e agora temos finalmente um plano que espero que corra bem, porque para mim há um problema em Portugal que me preocupa muitíssimo, eu vou ser muito breve, que é a pobreza. Mais de 2 milhões de portugueses
vivem em situação de pobreza, fora os que recebem subsídios do Estado, não é? Pronto. Mesmo que pronto, não há mais porque são subsidiados. E a cadeia, o fundo da cadeia, o fundo do tacho da pobreza é o sem-abrigo. E, portanto, acho que isto devia ser uma emergência nacional. Porque, repito, o maior problema neste país, na minha opinião, é a quantidade de pobres que Portugal continua a ter e que a sociedade portuguesa deixa que existam. David. O meu tema é o processo de desagregação de freguesias, que deu agora novos passos e que, se confirmar aquilo que é uma expectável aprovação, vai consistir na desagregação de 124 uniões e dar origem a 200 e tal novas freguesias. Ora, num país que é avesso a reformas de fundo, como seria, por exemplo, a regionalização, há quem veja no desfazer desta lei relvas um retrocesso. Eu, por acaso, acho que é um avanço. E é um avanço porque, num território altamente certificado e desigual, as juntas de freguesia representam em centenas de aldeias, ou representavam, e poderão vir a representar novamente, aquele que era o único elemento de ligação dessas pessoas ao poder político, mas mais do que isso, quase à administração pública, porque estas juntas, e os presidentes de junta em particular, eram muitas mesmo das vezes o único veículo de transmissão de informações relevantes para as suas vidas e portanto lá está o único elo de ligação ao Estado, se quisermos, porque são aldeias onde algumas delas já nem café têm, onde não há nenhum tipo de serviço, nem sequer é nessas juntas que são pagas as caixas multibanco. Nessas nem multibanco há, seguramente, e portanto eu acho que isto é positivo para o país, é positivo sobretudo para estas aldeias mais interiores do país, e isso termino só dizendo que fundir freguesias, na minha opinião, pôs em causa aquilo que é o princípio da subsidiariedade que está constitucionalmente previsto. É curioso porque é um tema de proximidade que nós vemos no nosso site, que tem tido muita curiosidade por parte dos leitores. É um tema que tem suscitado muito interesse. Sim, porque as pessoas nos últimos dias participam, ou seja, as pessoas... é perto delas. Claro, nós escrevemos sobre a Assembleia da República e vai mudar isto ou aquilo, as pessoas não vão ter o mesmo Lá interesse está. que vão ter, porque isto é mais o tal longínquo. elemento de proximidade. E se nós queremos aproximar a política dos cidadãos, não podemos retirar-lhes o principal elo de ligação que essas pessoas tinham. A política e o Estado. Sim, política e o Estado. Porque já tirámos muito Estado nas maternidades, nas escolas. Desapareceu das Exato. aldeias, não há Estado. Não há Estado, já nem café há em algumas delas. Não há Marco Correio, não há caixa multibanco, não. Não há escolas, não há berçários. É isto por hoje. Na próxima semana aproveitaremos para fazer o balanço do ano, como costumamos fazer, e na seguinte talvez avancemos para as nossas previsões para 2025. Espero que se junte a nós e até lá tenham um excelente Natal. Boas festas. Boas festas. O público fica no ouvido.